Olá, boa noite, boa noite. Getúlio, lembra? Pessoal, falar um pouco sobre o budismo. Faz tempo que eu não gravo nada, não falo nada acerca do budismo. Resolvi fazer essa live aqui. Bom, foram pequenas anotações aqui. Eu tirei do Brasil Seiko, edição 26, 14 de janeiro de 2023. Conheço o budismo. Anotações do estudo do budismo. A primeira anotação: Sakyamuni é o fundador do budismo. Ele fez do sofrimento alheio o seu próprio sofrimento e buscou uma solução. Resultado: tornou um Buda, aquele que despertou pela verdade de que a eterna lei fundamental que permeia o universo e a vida existia no interior da própria vida. Então, assim, o Buda é essa pessoa que desperta para isso. Percebe que existe uma lei que rege o universo, né? A lei de causa e efeito, e também percebe que essa lei está dentro da gente, no interior de cada pessoa. Então, o Buda é a pessoa que desperta para essa lei. Que lei? Lei de causa e efeito. Essa lei que permeia o universo também permeia a nossa vida. Como que eu compreendo isso? Através do exercício diário da prática, prática da fé, recitar o Nam-myoho Renge-kyo, o nosso Daimoku, a oração principal. E tem a oração complementar que é o Gongyo. Seguindo, seus ensinamentos foram compilados em sutras, destacando o Sutra do Lótus, que revela a verdade da iluminação do Buda. Então Sakyamuni, quando ele despertou, atingiu a sua iluminação, ele se preocupou em transmitir isso para as pessoas, né? Então ele fez vários escritos que nós chamamos de sutra, mas o mais importante de todos é o Sutra do Lótus. Por que o Sutra do Lótus? É lá que está de forma implícita o Nam-myoho Renge-kyo, que será desvendado por Nichiren Daishonin lá no século XIII no Japão. Então, o budismo ele nasce na Índia e vem e vai para a Ásia. Então nós temos 4 Budas e 3 países. Índia, Sakyamuni, o fundador. China, Tiantai. E o Japão, Dengyo e Nichiren Daishonin. Então essa é a trajetória do budismo. Esse budismo que é permeado pela lei de causa e efeito, ou lei mística do universo. Daishonin elucida que a lei fundamental a qual Sakyamuni despertou e que possibilitou a transformação do sofrimento de todas as pessoas, conduzindo-as ao caminho da felicidade, é o Nam-myoho Renge-kyo, lei fundamental para atingir o estado de Buda. Portanto, Buda é aquele que personificou a lei fundamental na própria vida, enfrentou e venceu a adversidade e consolidou a felicidade absoluta. Ele notou que essa lei, Nam-myoho Renge-kyo, permite as 3 existências. Como? Ele percebeu isso. Como que ele percebeu isso na lei? Então nós temos a lei, causa e efeito, que permeia o universo e permeia a nossa vida. A pessoa que desperta para esse entendimento é um Buda. Como que eu consigo fazer com que essa lei manifeste na minha vida? Essa lei mística, essa potencialidade que está no universo, faça parte da minha vida, de forma mística. Eu tenho que fazer uma causa, qual? Recitar o Nam-myoho Renge-kyo, para obter o efeito, a transformação interior da minha vida. Como?
À medida que eu recito Nam-myoho Renge Kyo diariamente, por isso que o budismo Nichiren Daishonin, ele é diário. Você não precisa ir para um mosteiro, você não precisa se afastar das pessoas para atingir a iluminação. Você simplesmente atinge a iluminação nessa existência. Como? Recitando Nam-myoho Renge Kyo. Através da sua fé. Fé de que a lei mística que permeia todo o universo também permeia a minha vida. Ao descobrir que a lei permeia o universo e a vida, existe no interior da própria vida. Então, essa mesma lei que está no universo, que permeia todo o universo, que rege todo o universo, ela também está na minha vida. Quando eu entendo isso, eu sou considerado um Buda. O que despertou para a lei, que despertou o entendimento da minha vida interior. Profundo significado. Nam-myoho Renge Kyo é o profundo significado da lei. Por ser difícil de compreender a lei, ela é chamada de lei mística, Myoho, do Nam-myoho, Myoho, a lei. Comentário. A dificuldade, ela é latente, porque iniciamos o budismo de forma racional. Então toda a dificuldade que nós temos num primeiro momento de entender o budismo, que geralmente as pessoas começam a praticar o budismo de forma racional. Então elas entendem de forma genérica que se eu fizer uma causa, eu vou ter um efeito na minha vida. E aí elas entendem de forma genérica que se eu recitar o Daimoku com uma firme determinação, eu vou fazer uma causa que vai reverberar num efeito. Isso está errado? Não. Mas isso está compreendido de forma genérica. Vamos aprofundar na questão. Quando Sakyamuni despertou para essa lei, ou seja, quando ele atingiu a iluminação, quando ele se torna um Buda, e aí ele vai ensinar isso para as pessoas durante 40 anos. E ele percebe o seguinte: a dificuldade das pessoas compreenderem esse aspecto da nossa vida. A dificuldade é compreender que isso que está na minha vida também está na vida do universo. E o que está no universo também está na minha vida. Essa é a dificuldade que a pessoa tem. Por isso que é místico essa lei. Então a dificuldade está aí. E como que ele... Então, depois de 40 anos ensinando as pessoas, qual a conclusão que ele chegou? Que aí a gente vai explicar agora. Um princípio budista que diz: desejo mundano sua iluminação. É isso. Então eu parto desse seguinte entendimento quando eu começo a prática. Meus desejos serão concretizados. Por quê? Porque eu, de forma genérica, entendi que se eu fizer uma causa, desejo X, através da prática da recitação do Nam-myoho Renge Kyo, eu vou obter um efeito. X' ou X1, o efeito. Então eu começo, através da recitação do Nam-myoho Renge Kyo, até concretizar meu objetivo. Isso vai se dar num passe de mágica? Não. Isso vai ter um tempo. Tempo aqui, entenda-se, um processo. E durante esse processo, eu vou despertar minha consciência ao ponto de ter o entendimento de que os meus desejos mundanos foram o motivo pela qual eu comecei a recitar o Nam-myoho Renge Kyo para atingir aquele objetivo que eu lancei. Exemplo ilustrativo.
Eu sou uma pessoa que sempre tive dificuldade para obter um bem material. Aí eu conheci o budismo, me converti ao budismo e começo a praticar o budismo de Nichiren Daishonin. Meu desejo mundano é ter um celular de última geração. Esse é meu desejo mundano. Então eu começo a recitar o Nam-myoho Renge-kyo. Eu faço a causa. Eu quero ter esse telefone de última geração. Passa-se alguns meses, e eu consigo obter esse telefone. Então, o meu desejo mundano, ter um telefone de última geração, é concretizado. Então, eu entendi de forma genérica que a causa, o meu desejo de ter o telefone foi concretizado através dessa prática. Então tá lá, consegui telefone. Beleza. Aí eu lanço um outro objetivo. Também bem material. Passados-se alguns meses, eu consigo esse outro bem que eu desejei. Sei lá, uma moto. Me deslocar melhor para ir para o serviço, para ir para as atividades da Soka Gakkai e por aí vai. Tá. Aí eu lanço um terceiro objetivo. Então, eu quero passar no concurso público. Aí eu começo a prática, passados algum tempo, 2 anos, 3 anos, eu consegui ser aprovado no concurso público. Então eu fiz 3 causas e obtive 3 efeitos. Aí eu, de forma genérica, entendo, poxa, esse budismo transforma. Então, o que aconteceu comigo? Eu passo a acreditar que o budismo transforma. Que tudo que eu desejar, todo desejo meu, que são mundanos, se concretiza. Aí agora eu vou tirar a prova dos 9, vamos colocar assim. Eu quero casar com a fulana de tal. Mais um desejo meu. Aí, passado um tempo, eu não consigo casar. Passou mais um tempo, eu não consigo casar. Passou mais um tempo, eu não consigo casar. E aí eu diminuo a prática, paro de participar das atividades. Enfim, eu dou uma caída na prática. Aí eu não entendo o que foi que aconteceu. Por que eu parei de concretizar os objetivos, que estava tudo... né, eu lançava e concretizava, lançava e concretizava. Esse especificamente, eu não consegui concretizar. O que aconteceu? Eu comecei a fazer essa prática de forma errada. Como que eu sei que está de forma errada? Primeiro, qual que é o objetivo desse casamento, meu? Segundo, eu cheguei a falar com essa pessoa que eu tinha um desejo de casar com essa pessoa? Terceiro, eu tenho condições
financeiras, emocionais, etc, etc, para manter esse casamento o máximo que eu puder manter. Percebe que o meu olhar acerca desse desejo meu mudou? E aí eu quero entender, aí é que está a sacada, eu quero entender se essa lei que é de causa e efeito, que permeia o universo, por que que agora nesse desejo específico do casamento ela não está permeando na minha vida? Ela não concretizou na minha vida. Está faltando dois aspectos que, junto com a fé, é que leva de fato à prática correta do budismo. Está faltando quais aspectos? A fé e o estudo. Porque o budismo do Nichiren Daishonin é fé, prática e estudo. Fé, prática, estudo. Fé, prática, estudo. Eu estava só praticando, recitando o Daimoku, desejando os desejos mundanos, que são absolutamente normais. Só que chegou nenhum desejo meu que não se concretizou. Então eu estava só pela prática. Agora falta eu desenvolver a fé e o estudo para entender por que que esse desejo específico não se concretizou. Por isso que fala que os desejos mundanos são iluminação. Agora eu vou poder atingir a iluminação da minha vida sobre esse aspecto. Por quê? Porque eu vou ampliar, através desse desejo meu de casar, eu vou ampliar a minha visão acerca da minha vida. Por isso que fala, a lei que permeia o universo também permeia a minha vida. A lei causa e efeito. A lei do Nam-myoho Renge-kyo na minha vida. Isso é despertar. Isso é se tornar um Buda. À medida que eu entendo isso, eu desperto para um outro aspecto. Qual? Esse casamento vai proporcionar com que eu expanda a propagação desse budismo. Que eu consiga levar esse budismo para o maior número de pessoas que eu puder. Através desse casamento. Percebe que o desejo continua o mesmo. Só que o que eu quero desse desejo é que mudou. Então, eu usei esse exemplo ilustrativo do casamento para mostrar por que esse princípio budista ele é importante. Os desejos mundanos são iluminação. Através desse exemplo que eu dei do casamento, que é um desejo meu, possibilitou, através da minha fé, a prática do estudo, eu entendi por que esse desejo não se realizou, eu atingi a iluminação para a minha vida. Então, de fato, a lei que permeia o universo também permeia a minha vida, ou seja, eu me iluminei para a minha vida. Isso é o budismo de forma correta, a prática budista de forma correta. Então, seguindo, a dificuldade está aí, entender isso. A metáfora usada para entendermos a característica da lei do Lotus Renge, pois os seguidores praticantes da lei auxiliam ou orientam outras pessoas em meio ao mundo real, mergulhados em sofrimento e angústia. Então, diante desse mundo que nós vivemos, que é de sofrimento e de angústia, eu posso auxiliar as pessoas que, através da recitação de forma correta do Nam-myoho Renge-kyo, eu transformo
transformo a minha vida. Mesmo nessa angústia, mesmo nesse mundo de sofrimento. Porque na verdade não existe terra pura sem sofrimento e nem terra impura com sofrimento e angústia. O que existe é o quê? O meu coração. Se o meu coração estiver puro, eu estarei vivendo em um mundo puro. Se o meu coração estiver impuro, eu estarei vivendo em um mundo impuro. Simples assim. A metáfora utilizada na época, a flor de lótus, possui a característica, traz no interior as pétalas de seu fruto desde o início. Então a flor do lótus, ela traz a flor e o fruto simultaneamente, que é o rengue, simultaneidade de causa e efeito. À medida que eu faço a causa, simultaneamente o efeito já vem. A dificuldade está aí. É o rengue do Nam-myoho Renge Kyo. É o rengue. A dificuldade é entender o rengue, essa simultaneidade. E aí você percebe por que o desejo, esse último desejo meu, não se concretizou da forma que eu achei que ia concretizar. Porque eu tinha uma causa, mas eu não tinha essa causa de forma clara. Por isso que o efeito não veio de forma clara. Aí não se concretizou. Agora que eu passei, através do estudo, a compreender isso, aí eu mudei a perspectiva, eu mudei o olhar. Então vamos lá. Então ele traz fruto, a flor e o fruto. Logo, a flor é a causa, o fruto é o efeito, ilustrando a simultaneidade de causa e efeito. Esse princípio ensina que uma pessoa que não consegue manifestar a condição de Buda, o estado de Buda, esta é inerente à sua vida. Então o estado de Buda já está na nossa vida. Por que a gente não consegue manifestar isso no início da prática? Porque nós ainda não temos clara, nós não conseguimos ativar de forma mística essa simultaneidade do Renge. Por quê? Porque eu ainda estou preso na realização de um desejo, que é mundano. Beleza. Não é errado isso. Mas a vida não é só isso. A vida é simultaneidade de causa e efeito. Então, quando eu lanço um objetivo, seja ele qual for, ele tem que ser de forma clara, objetiva. Aí eu consigo extrair da prática, da recitação do Daimoku diante do Gohonzo, esse benefício. Eu consigo extrair, porque eu entendi que toda a causa simultaneamente ela já traz um efeito. Eu consigo extrair, eu consigo elevar meu estado de vida, que é inerente, só que eu preciso acionar isso. Por que eu tenho que acionar isso? Porque o estado de Buda, que é inerente, está dentro de todas as pessoas, traz no seu bojo, simultaneidade de causa e efeito, a escuridão e a ilusão fundamental. Vocês lembram do exemplo que eu dei? Quando eu não consegui concretizar o terceiro objetivo, eu diminuí a prática. Eu parei com a prática. Eu afastei das atividades. Eu distanciei do meu foco. Isso é o quê? Isso é escuridão fundamental. Isso é o quê? Isso é uma ilusão. Ah, meu desejo agora não foi concretizado, então essa prática não serve para mim. Eu vou desistir.
Isso é uma ilusão, isso é uma escuridão fundamental. E isso é simultaneamente. Eu entendo, eu atingo a iluminação, mas simultaneamente eu também estou envolto nessa escuridão e ilusão fundamental da minha vida. A simultaneidade de causa e efeito consiste em romper com isso. Lança o objetivo. Começa a recitar Daimon. Qual que é o objetivo? É levar meu estado de vida para que eu possa romper com essa escuridão. E compreender a minha vida de forma ampla. É por isso que eu costumo brincar que o budismo Nichiren Daishonin, ele responde as perguntas que você fez e as que você não fez. Lembra que eu desejei o casamento? Isso não concretizou. Só que eu não perguntei por que não concretizou. Mas eu obtive a resposta mesmo sem perguntar. Qual foi a resposta que eu obtive? Esse objetivo meu de casar está muito amplo. Ele tem que ser mais objetivo. Ele tem que ser mais incisivo, mais claro. Por que e para que eu quero casar? Qual o propósito desse casamento? Por isso que não concretizou. Entendeu? Então, simultaneidade de causa e efeito é isso. Lança a causa, o efeito simultaneamente vem, mas isso tem que estar fechado, objetivamente determinado, concretizado. Isso é o que a gente chama no budismo de determinação. Isso vai mudar, eu determinei, isso vai mudar. Pronto, isso vai mudar. Então, o meu desejo é esse, A. Se eu não determinar de forma clara que eu quero o A para isso, não vem, não concretiza. Agora, quando eu determino, simultaneamente eu estou tirando o quê? Essa escuridão da minha vida. O que é a escuridão da minha vida? A dúvida, o medo, a angústia. Quando eu determino, isso é dissipado. E quando eu não tenho dúvida, desejos mundanos são iluminação. Eu atinjo a iluminação diante desse desejo que eu objetivei. Isso é simultaneidade de causa e efeito. Causa. Desejo tal coisa. De forma determinada. Simultaneamente, o efeito vai concretizar na minha vida. Beleza? Então, seguindo. Por meio da revelação do Nam-myoho Renge-kyo, Daishonin abriu um caminho para libertar pela raiz as pessoas que sofrem e desconhecem a verdadeira natureza da vida. A escuridão é isso, é esse desconhecimento do que é minha vida. Isso é escuridão, isso é ilusão. Então, quando eu passo a recitar o Nam-myoho Renge-kyo, que foi revelado por Nichiren Daishonin, eu consigo cessar o sofrimento e passo a conhecer o interior da minha vida. É por isso que o budismo é, sem medo de errar, a prática correta do budismo Nichiren Daishonin é a única saída para todo o nosso sofrimento
que é interno. Ele não é externo, ele é interno. Lembra que eu falei que não existe terra pura nem terra impura? O que existe é o meu coração. Se ele estiver puro, eu estarei habitando uma terra pura. Se o meu coração estiver impuro, eu estarei habitando uma terra impura. Só que para mim transmutar de uma terra para outra, da impura para pura, eu tenho que elevar meu estado de vida. É por isso que se recita o Nam-myoho Renge Kyo. É para elevar o estado de vida. É para iluminar para a minha própria vida. É para mim ter sabedoria de como lidar com meus problemas, que são diários e que não vão acabar. Só que agora, através da prática correta do budismo, eu entendo que tanto a alegria como o sofrimento é da vida. Então, sofra o que tiver de sofrer, desfrute para ser, desfrute o que houver para ser desfrutado, pois tanta alegria e sofrimento são inerentes da vida. Independentemente do que aconteça, continue recitando Nam-myoho Renge Kyo. Então, qualquer a chave que faz essa ligação entre o meu sofrimento e a minha alegria, entre a minha infelicidade e a minha felicidade, Nam-myoho Renge Kyo. Isso é o coração. O coração é que liga eu, pequeno, transitório, covarde, o eu maior, o eu verdadeiro, o eu corajoso. Como que eu acesso essa chave que vai fazer essa virada? Fé. Se eu não tiver fé, não adianta. Pelo racional não vai. Por isso que é importante a gente entender esse princípio. Desejos mundanos são iluminação. Num primeiro momento eu acesso de forma racional. Eu desejo X. Só que esse X não vem, esse X não vem, esse X não vem, esse X não vem. Aí o que eu faço? Eu renovo, determino. Esse X, que é um desejo meu mundano, ele vai concretizar na minha vida. Pronto. Agora eu entrei no processo de simultaneidade de causa e efeito. Causa. Desejo X. Simultaneamente, o que eu vou fazer para que isso concretize na minha vida? Ajudar as outras pessoas a serem felizes. Esse foi o juramento que nós fizemos lá no Pico da Águia. Propagar o budismo nos últimos dias da lei, que é essa época que nós estamos vivendo. Enquanto você não entender que temos que ajudar as outras pessoas, não vai ter mudança alguma na vida. Vai ficar nesse transitório, vai ficar nessa covardia, vai ficar nesse medo, vai ficar nessa dúvida. Agora, quando eu descubro que é simultâneo, eu quero o A, mas para mim chegar a A, eu tenho que viver esse processo aqui, de ajudar as outras pessoas a também serem felizes, a também despertar para essa verdade da lei. Que lei? Lei de causa e efeito, que está no universo e que está na minha vida. A dificuldade está aí. Compreender isso. Por isso que falo, todos os seres humanos são Buda, sem exceção, todos. Mas inerentemente todos estamos envoltos pela escuridão fundamental ou pela ilusão fundamental da nossa vida.
Buda é aquele que desperta. Também podemos usar despertar como iluminar. Buda é aquele que ilumina para a nossa vida. Iluminar por quê? Porque rompeu com a escuridão. Rompeu com a ilusão. Ilusão, apego, medo, dúvida, descrença. Eu tenho que romper com isso. Senão nada na minha vida vai mudar. Quando eu consigo romper com isso, eu saio de um estágio de ensinos inferiores, que é o que todo mundo fala com todo mundo. Isso é um ensino inferior. E acesso ao ensino superior. Quer dizer que eu acessando o ensino superior eu vou ficar mais inteligente, mais sabido, mais superior aos outros? Não, gente. Não, você vai continuar do mesmo jeito que você está. Zé Ruela, igual eu, Zé Ruela. A diferença é que esse processo que eu estou explicando, ele vai se dar mais rápido. Por isso que fala, ensinos superiores. A compreensão agora está num estágio superior. Lógico que o processo de iluminação vai ser mais rápido. É só isso. E por que eu tenho que me iluminar para a minha vida? Porque daí eu saio dessa coisa pequena, a minha vida, e vou para uma coisa maior. Pacificação da Terra. Eu, através da minha iluminação, do meu conhecimento acerca da minha vida, eu posso, de forma individual, mas com um pensamento altruístico, ou seja, pensando nas outras pessoas, pacificar o planeta Terra inteiro. Essa é a missão de um Bodhisattva. Mas um só. É o levantar-se só. Eu atingir a minha iluminação, eu vou levantar sozinho e fazer com que essa maioria de pessoas que eu puder também atinjam isso. Foi isso que Sakyamuni fez quando ele atingiu a iluminação. Ele começou a ensinar isso para as pessoas durante 40 anos. É assim que eu tenho que fazer. E todos também irão fazer. Aí chegar um dia que essa propagação ela vai pacificar o planeta Terra todo. Essa é a missão nossa. Se eu olhar, ou se eu entender que isso é impossível, é lógico, se eu olhar globalmente, vai demorar. Agora, se eu olhar globalmente, pacificar todo o planeta, mas agir de forma local, isso é possível. Exemplo, é mais fácil eu tentar ensinar o budismo para 7 bilhões de pessoas que tem no planeta Terra, ou para o bairro onde eu moro. Por bairro onde eu moro. Eu também fiz a minha ampla propagação. O bairro onde eu moro. Vamos colocar aí, estatisticamente, 200 pessoas. Isso dá para fazer. 7 bilhões não, mas 200 dá. Aí eu pego um outro local de Rondonópolis, uma outra pessoa faz esse levantar-se só também lá no bairro. Já temos 2 bairros em Rondonópolis. E pega a outra pessoa, levanta só e começa, já temos 3 bairros em Rondonópolis. E assim sucessivamente. Quando a gente vê o coceirufo, a ampla propagação, a paz mundial se concretizou.
Por isso que o levantar-se só é importante. Lembra que eu falei no começo que tem que propagar para o maior número de pessoas que eu puder propagar? Eu não estou falando se vai ser uma, se vai ser 1.000, se vai ser 2.000, 3.000. Eu vou ter que propagar. Porque se eu atingir, qualquer pessoa atinge a iluminação. A dificuldade é que a pessoa compreenda isso. Que eu sou um Buda, eu sou um iluminado. Só que eu, no momento que eu me encontro, eu estou envolto dessa escuridão fundamental. Minha vida está cheia de dúvida. Eu estou com muito medo. Por quê? Porque o meu externo, que é permeado por sofrimento, angústia, depressão, etc, etc, não me deixa ver, não me deixa romper com essa ilusão de que eu acho que todo mundo é assim. Que todo mundo está no caos, que todo mundo só liga para dinheiro, que todo mundo só liga para coisa mundana. Ótimo. É verdade. 99% das pessoas estão assim. Só que tem esse 1% que despertou para essa causa maior. Que se iluminou para isso. Iluminou para quê? Essa causa, essa lei que permeia todo o universo, ela também permeia a minha vida. Que lei é essa? Lei de causa e efeito. Quando eu entendo isso, eu despertei. Eu rompi com a minha escuridão, ilusão fundamental. Qual que é a minha obrigação agora? Levar isso para o maior número de pessoas, esse entendimento. É isso. A essência do budismo Nichiren Daishonin é isso. Atingir a minha iluminação e levar isso para as outras pessoas. A complexidade só está nesse aspecto. Eu entender isso. Só. Quando eu entendo isso, que tem essa lei que rege o universo, mas essa lei também, ela permeia a minha vida, eu atingi a iluminação. Acabou. Agora eu só tenho que fazer o quê? Levar isso para as outras pessoas. E esse é o momento propício para isso. Os últimos dias da lei. Está todo mundo na angústia, no sofrimento, na apatia, na escuridão. As cabeças voltadas para trás, as indiferenças, etc, etc. Isso está propício para mim fazer isso. Por isso que de forma voluntária eu fiz esse juramento no Pico da Águia. Eu quero propagar o budismo Nichiren Daishonin nos últimos dias da lei. Esse foi o juramento que eu fiz. E quando manifestei minha vida, através de ligações kármicas com esses familiares que estão na minha vida hoje, agora, nessa existência, eu consegui romper com a escuridão fundamental da minha vida e despertei para isso. E aí eu começo o processo. Só que, lembra de simultaneidade de causa e efeito, o Renge? Quando eu começo a fazer esse trabalho de propagar o budismo, de ensinar o budismo para as outras pessoas, isso é minha causa. Simultaneamente está havendo o quê? Uma obstrução disso. Para que eu não avance. Para que eu não consiga fazer isso. É aí que entra a minha fé. Eu vou propagar, eu vou levar isso para as outras pessoas. Isso é minha fé. Que juntamente com a minha prática da recitação diária do Nam-myoho Renge-kyo e os meus estudos para me entender por que minha vida está assim e o mundo que eu vivo está assim, eu consigo concretizar esse objetivo. Eu consigo materializar esse propósito na minha vida, que é o quê? A ampla propagação. O Shakubuku. Levar isso para as outras pessoas.
Sakyamuni fez isso, Nichiren Daishonin fez isso, os mestres da Soka Gakkai fizeram isso. E agora nós entramos na era dos discípulos da Soka Gakkai. Irão concretizar agora de forma ampla ao que? A pacificação da Terra. É por isso que eu estou aqui. E isso é maravilhoso quando você começa a propagar isso. Você começa a acreditar nisso. É possível qualquer pessoa atingir a iluminação nessa existência. Por quê? Porque eu entendi que a lei que permeia o universo também permeia a minha vida. Se eu faço uma causa, eu terei um efeito. Não tem dúvida disso. Até a pressa, a ansiedade que eu tinha, ficou no meio do caminho. Porque eu entendi que entre lançar um objetivo, desejo mundano, seja ele qual for, e até ele concretizar, eu tenho um processo. É isso que conta. Viver esse processo. Não importa quanto tempo que isso vai demorar. Porque eu também percebi o seguinte, que tem esse tempo que a gente vive. Meses, anos, séculos, isso é um tempo. E tem o espaço que permeia o universo. Isso aqui não tem como eu saber. Mais uma vez, por isso que o budismo Nichiren Daishonin ele é diário. Por isso que os desejos mundanos são iluminação. Eu desejo tal coisa, seja ela qual for. Ao longo do processo, até isso concretizar na minha vida, eu desperto o que tem que despertar. Eu saio desse transitório, dessa covardia, dessa apatia, desse medo, dessa dúvida, e vou para iluminação, alegria, a convicção, a fé. Eu saio da transitoriedade baseada na covardia, escuridão, e vou para a coragem baseada na iluminação, na convicção. Por que eu tenho essa convicção de que minha vida será transformada e eu atingirei a iluminação? Porque a segunda lei que permeia o universo, que também permeia a minha vida, é a lei da impermanência. Tá ruim agora, nesse momento, tá desafiador. E que bom que vai ser esse momento desafiador, desesperador, de angústia, de sofrimento, é que vai ser o trampolim para mim chegar aonde? No topo, na transformação da minha vida. No momento você não entende isso. Agora, você não entende. Por quê? Porque você está dentro do processo. Mas lá na frente, você vai entender tão nítido, tão claro, que você vai agradecer por estar nesse momento que você está agora. Isso é felicidade, pessoal. Isso é maravilhoso. Isso é indescritível. Isso é místico. Se atingir isso, é místico. Primeiro, ninguém vai te tomar. Segundo, todo mundo está vendo a transformação sua. Não tem como esconder. Por quê? Porque a limpeza interna foi bem feita. A sujeira saiu. O ambiente mudou. O aspecto mudou.
Aquela pessoa apática que vivia envolto na escuridão saiu. Está limpa. Está se iluminando. Está começando a entender a vida. E lógico, você quer que a maioria das pessoas também tenha esse entendimento. Porque isso aqui só vai ficar bom, pacificado, quando todas as pessoas, sem exceção, serem felizes. Aí isso aqui vai pacificar. Essa angústia, esse sofrimento, essa escuridão que está permeando esse momento nosso, isso vai ser dissipado. Então essa noite que nós estamos vivendo vai amanhecer. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Esse sol vai chegar. Essa aurora vai chegar. E quem tem a oportunidade de ver uma aurora é a coisa mais linda que tem. Você vê a noite sumindo e o sol surgindo. Isso é lindo demais. A esperança manifestando na sua vida. O sol está vindo. O dia está raiando. A escuridão da noite está sendo dissipada. As estrelas estão desaparecendo para que a luz do sol cubra tudo isso. A nossa vida é assim. É a iluminação. Não tem como negar isso. É lógico, tem que viver o processo. Seguindo. Segundo Daishonin, cada pessoa é o Nam-myoho Renge-kyo. Entretanto, por não terem a percepção da verdade da vida, as pessoas comuns não conseguem extrair a força e as funções dessa lei. No momento em que acreditamos, de fato, que o Nam-myoho Renge-kyo e pormos em prática, manifestando a força e as funções da lei mística. Quando eu consigo extrair de forma mística essa força que tem no universo e que também tem na minha vida, quando eu consigo extrair essa força, a minha vida começa a mudar. Por isso que fala, quando eu consigo extrair através do Nam-myoho Renge-kyo, do Daimoku, essa potencialidade que está no universo, que também está na minha vida, eu começo a transformar a minha vida. Eu começo a me iluminar para a minha vida. Por isso que o Gohonzo, que é aquele pergaminho, quando a gente se converte ao budismo, a gente recebe um pergaminho. É o objeto de devoção. Devotar o quê? Ao Nam-myoho Renge-kyo. Então eu devoto a isso, através desse pergaminho, o Gohonzo, que o presidente Toda chamava de máquina de fazer benefício. E realmente, é uma máquina de fazer benefício. Você concretiza o que você quiser na sua vida, através dessa prática, do Nam-myoho Renge-kyo. Objeto de devoção. Daishonin faz do Gohonzo o objeto de devoção para a nossa prática, visando atingir o estado de Buda, personificado no Nam-myoho Renge-kyo. Ele escreveu: jamais busque esse Gohonzo fora de si mesmo. O Gohonzo existe apenas dentro do corpo das pessoas que abraçam o Sutra do Lótus e recitam o Nam-myoho Renge-kyo. Somente assim poderemos manifestar nosso estado de Buda. A seguinte passagem consta nos registros dos ensinos transmitidos oralmente. A grande alegria é que uma pessoa experimenta quando, entretanto, é um Buda. A grande alegria de praticar o budismo é quando eu entendo e experimento na minha vida que eu sou um Buda. Isso eu estou vivendo agora.
nesse momento presente da minha vida. Então, o que está aqui, nos escritos Nichiren Daishonin, eu estou colocando na minha vida, eu estou sentindo isso aqui, essa alegria de saber que eu sou um Buda. Quando você descobre que você é um Buda, você rompeu com o quê? Com a escuridão fundamental, com a ilusão da sua vida. Por isso que é alegre. Você rompeu com isso. Tirar o véu da sua alma. Você começa a ver as coisas claras. Namo Horingen Kyo é a maior de todas as alegrias. Ao triunfarmos sobre as dificuldades com base na lei, entramos na órbita da felicidade indestrutível. Adornamos, ativamos essa existência com a maior das alegrias. Acabei de falar. Não existe alegria maior para um ser humano do que recitar o Nam-myoho Renge Kyo. Porque através do Nam-myoho Renge Kyo que eu atinjo a minha iluminação. Não tem alegria maior do que essa. De saber que eu sou um Buda. E que qualquer pessoa é um Buda. Só que as pessoas não sabem disso, por quê? Porque estão envoltas na escuridão fundamental. Essa é a nossa missão, que despertou para isso, igual o Sakyamuni fez. Quando ele atingiu a iluminação, debaixo daquela árvore, Bodhisattva, da árvore, Bodhis, de onde ele atingiu a iluminação, por isso que fala, nós somos Bodhisattva. Nós achamos a nossa árvore para atingir nossa iluminação, Bodhi. Agora o que a gente tem que fazer? Levantar dessa iluminação e ensinar isso para as outras pessoas. Qual que é a nossa missão? Tirar as pessoas da escuridão fundamental. Tirar as pessoas da ilusão da vida. Tirar as pessoas desse sofrimento, dessa angústia que estão vivendo na vida. É isso. A nossa missão é essa. Então, vamos lá. Falar agora sobre fé. Lembra lá dos 3 princípios que permeia a prática do budismo? Fé, prática e estudo. Fé está dividido em 3 partes. Através da fé nós vencemos a dificuldade, nós temos uma convicção absoluta e nós mudamos a nossa postura na prática de praticar o budismo. Primeiro, vencer a dificuldade. Temos que nos desafiar no Daimoku, decididos a vencer pela fé. A pessoa que possui Daimoku, ela não é derrotada, ela não recua. O que pode fazer a pessoa recuar na prática é o medo, é a ira. Medo de quê? De avançar. Medo de quê? De que o sonho, de que o objetivo não concretiza. Isso é um medo. Ela vai concretizar. A ira é um dos venenos da vida. Ira, entenda-se também aqui, inveja. Ah, por que o fulano casou, bem casado, tem um empregão, cheio de bens materiais, está bem de vida, está por cima da carne seca. E eu estou aqui, só tomando naquele lugar, 24 horas por dia. Isso causa em mim uma ira, uma inveja. Eu estou envenenado. Por que eu estou envenenado? Porque eu não posso me comparar com o fulano. Primeiro, eu não sei quais são os karmas dele. Segundo, eu não sei se ele venceu um karma. Terceiro, eu não sei se ele está feliz. Porque o que ele tem, e o que eu estou vendo que ele tem, não é credencial para dizer se ele é feliz ou não. Vocês já ouviram falar naquele ditado que diz que o dinheiro compra a Bíblia, mas não compra a fé? Que o dinheiro compra os livros, mas não compra a sabedoria? Que o dinheiro compra o hospital, mas não compra a saúde?
A ira, esse veneno, passa por isso. Então eu não posso ficar comparando com o que eu estou vendo, ouvindo, cheirando. Isso são percepções neuropsíquicas. Isso não é a realidade. A realidade ela não aparece para nós. Por quê? Porque a realidade ela é mística. Ela permeia pelo espaço, ela não permeia nesse tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo, ele é envolto pela escuridão e ilusão da vida. Eu tenho que transcender isso. Enquanto eu não transcender a escuridão fundamental e a ilusão fundamental da minha vida, não adianta, gente. Eu vou estar com medo, eu vou ter dúvida, eu vou viver na ira, na inveja, na estupidez, na arrogância. Quando eu dissipo desses venenos e me ilumino para mim a vida, eu saio desse estágio mortal comum e vou para o estágio do Buda, o cara que iluminou para a vida. E quando eu me torno um Buda, qual que é a postura que eu tenho que ter com as outras pessoas? Um outro princípio do budismo Nichiren Daishonin. Bodhisattva jamais desprezar. Por que eu não posso desprezar as pessoas? Porque elas são um Buda e elas estão envoltas na escuridão fundamental. E a minha missão é tirá-las dessa condição de mortal comum, dessas pessoas que estão na escuridão fundamental, na ilusão fundamental. Essa é a minha missão. É isso que eu tenho que fazer de agora para frente. A causa, levar isso o maior número de pessoas que eu puder. O efeito, a minha felicidade e a felicidade dessas pessoas. É isso que vai fazer com que a Terra, o planeta Terra, seja pacificado. Isso é a ampla propagação. Isso é a paz mundial. Isso é Kousei-Rufu. Primeiro momento está meio complexo, meio confuso. É assim mesmo. Mas depois, de forma mística, isso faz assim na vida da gente. Encaixa. Você entende perfeitamente. O que você está fazendo aqui? O que você veio nessa condição que você veio? Isso é felicidade. Isso é alegria. De novo, o momento desafiador que eu tô, o momento que eu estou vivendo agora é desafiador. Desafiador. Se eu parar para contar, o nego vai chorar. Mas isso é esse momento. Isso vai mudar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Por quê? O meu olhar acerca das coisas mudaram. Essa foi a mudança que eu tive. Meu despertar. A minha iluminação. Então assim, vamos linguajar bem cotidiano, bem mortalzão comum. Eu continuo tomando na tarraqueta. Aliás, 48 anos tomando na tarraqueta. Isso continua. Então o que mudou nesses 48 anos? É que vai chegar um dia que vai parar de tomar na tarraqueta. Se eu tenho convicção disso. Foi isso que mudou. Antes eu não tinha essa convicção. Eu duvidava disso. Eu questionava isso. Hoje eu tenho convicção. Eu vou parar de tomar na tarraqueta. Mudou. Inverteu a lógica.
Da onde que eu estou partindo? Desse momento que é desafiador. Só que agora eu sei o que eu tenho que fazer para mudar esse momento, que é desafiador. Isso é iluminar. Isso é despertar. Isso é vestir o karma de forma apropriada. Eu aceito, eu estou nessa condição, desafiadora. Tomando naquele lugar, 24 horas por dia, beleza. Eu aceitei isso. Eu vesti isso. Agora eu vou entrar num processo para transformar isso. Como? Ajudando as pessoas. Esse é o processo, pessoal. A dificuldade que eu vejo é entender isso. Você entendeu isso? Acabou. Por isso que fala, levantar-se só. Você se levantou só. Ninguém pediu para você levantar. Você simplesmente despertou. É isso que eu tenho que fazer. O quê? Ajudar as outras pessoas. Causa. O efeito vai vir. E não tenta cravar se vai ser bom, se vai ser ruim. O efeito vai me dizer que causa que eu estou fazendo, se é boa ou se é ruim. Pronto. Eu só tenho que viver o processo. É simples. O medo é quando conhecemos as pessoas, familiares, que estranham a nossa prática. Isso pode nos afastar. E também a ira. É basear em postura das pessoas que não estamos de acordo. Isso gera ira. O exemplo que eu dei, a inveja. As pessoas tendem a afastar, sair do foco, porque fica comparando. Ah, o fulano está melhor do que eu, o Beltrano está melhor do que eu. Não, isso é uma percepção que eu estou tendo. Eu não sei se a realidade dele é essa. É uma percepção que eu estou tendo. O foco tem que ser a minha transformação, que a gente chama de revolução humana dentro do budismo. Esse é o foco. E elevar o meu estado de vida. Esse é o foco. Eu não posso ficar perdendo tempo com miudeza. Ah, porque meu familiar não aceita que eu faça tal coisa. Ah, que meu familiar está isso, ah, que meu... Não, gente. A família tem uma dívida de gratidão, graças às ligações kármicas que nós tivemos, que manifestou para que eu possa chegar nessa existência. Ótimo, beleza, gratidão, obrigado, valeu, papapá, papapá. Obrigado pai, obrigado mãe, obrigado irmãos, obrigado isso, obrigado aquilo outro. Pronto. Agora é comigo, é sozinho agora. Eu começo. Aí, no meio desse processo, eu começo a ver que tem pessoas que, na minha avaliação de mortal comum, envolto na escuridão fundamental, acho que aquele cara não devia ocupar aquele lugar. Quem devia ocupar aquele lugar era eu. Não, mas por quê? Quem falou? Não, isso é uma percepção minha, que está longe da realidade. Primeiro que eu não sei o que o cara fez para estar ali. Segundo, eu não sei se ele queria estar ali. E terceiro, eu não sei se ele está feliz naquele lugar. Talvez ele tenha tudo isso que eu cobiço, mas na verdade ele queria estar onde eu estou. Pode acontecer. Então, esquece essas coisas. O foco é o quê? A minha transformação interior. Esse é o foco. Atingir a minha iluminação. Esse é o foco. O externo é do externo. Eu tenho que focar onde? Na minha pessoa. Foi assim que Sakyamuni atingiu a iluminação. Porque ele partiu de que entendimento? Não, mas peraí, por que as pessoas nascem, envelhece, adoece e morre? Essa é a pergunta que ele fez. Por que isso acontece? E por que ninguém escapa desses 4 ciclos? Ele abandonou o reino dele. Porque no reino onde ele era príncipe e futuro rei, não ia dar essa resposta para ele. Ele abandonou isso aí. E foi atingir o quê? A sua iluminação. Que é o quê? Compreender
esses aspectos da nossa vida. Por que que nasce, por que que envelhece, por que que adoece e por que que morre. Ele percebeu que nascer foi uma causa, envelhecer é uma causa, adoecer é uma causa, morrer é uma causa. Que gerou que efeito? A resposta que eu estou procurando. Qual que é? A minha iluminação, entender isso. Por que que nasce, envelhece, adoece e morre? Isso é da vida. Todo mundo, por isso que ninguém escapa. Isso é da vida. Ligações kármicas que geram tudo isso. Mas ele procurou entender isso de forma clara. E ele só entendeu isso quando ele começou a fazer o quê? Ensinar esse entendimento que ele teve da vida para as outras pessoas. Isso é iluminar-se. Isso é o papel do Buda. Levar esse entendimento de uma vida iluminada para as outras pessoas. Em primeiro momento a gente pensa que é uma coisa pequena. Mas à medida que nós vamos aprofundando nessas questões, a gente vai percebendo que a missão do Buda é muito profunda. Muito profunda. Levar a felicidade absoluta para todas as pessoas, sem distinção. Só assim conseguiremos pacificar o planeta Terra. Foda, hein? Profunda essa porra. Vamos lá, seguindo. Eu não posso, através do meu coração, misturar A com B para justificar a desistência minha. Então eu não posso, de forma covarde, dizer que porque o A está vivendo assim, está assim, assim. Porque que o B está assim. E por que determinados governantes fazem isso e eu não beneficio? Esse externo não pode justificar a minha desistência da minha missão. Não pode. Eu tenho que elevar acima dessas questões pequenas. Agora nós chegamos num ponto que isso aí, quem discute é o mortal comum. A pessoa que se iluminou, ela já não discute mais isso. Por quê? Porque ela tem uma coisa maior para fazer. O quê? Ajudar as outras pessoas. Eu já não discuto mais coisa pequena. Coisa rasteira. Coisa que vai até na esquina. Eu já não discuto mais isso. A minha preocupação agora é outra. É por isso que fala, sai do transitório e vai revelar o verdadeiro. Verdadeiro quem? Verdadeiro Getúlio. O iluminado, o cara que vai propagar esse trem para as outras pessoas. Esse é o verdadeiro. Transitório porque estava escondido. Estava na minha vida, mas estava escondido. Por que estava escondido? Porque eu estava na escuridão, na ilusão, sendo regido pelo medo, pela dúvida, pelo desespero, pelo sofrimento. Isso sai. Não está mais transitório. Agora vem à baila a verdade. Que verdade? Eu sou um Buda, me iluminei para a minha vida e agora eu vou cumprir minha missão, levar isso para as outras pessoas. Essa é a transição, essa é a saída do eu pequeno para o eu maior. É aí onde é que, lembra?
essa lei de causa e efeito na minha vida, ela também permeia o universo. Esse Getúlio pequeno sai dessa condição e permeia a condição do universo. A gota d'água, que quando é fundida com o oceano, passa a ser o oceano. E o oceano passa a ser a gota d'água. É isso. A base fundamental da nossa fé é a lei. E para concretizar o coceirufo, devemos ter uma firme união com os companheiros. Logo, adotando essa postura de reclamar, vamos acabar criando dúvida na nossa prática também. Logo, é com o estudo que vamos entender o porquê que surgem essas adversidades e compreenderemos que essa postura, acreditar por que eu estou nessa condição que eu estou, desafiadora, isso aí vai ser o quê? O trampolim para vencermos. Quem? A maldade, que tenta obstruir o nosso avanço. Por isso que eu tenho que estudar. Quando eu estudo, eu entendo. E eu entendendo, eu consigo o quê? Pegar esse sofrimento, essa angústia, esse momento desafiador e fazer isso de um trampolim para mim transformar a minha vida de forma radical. O que é uma pessoa sólida de fé? É a pessoa que está decidida a vencer. Logo, a fé ela é fortalecida, ela é desenvolvida. Quando começam a surgir os obstáculos, eu começo a o quê? A aumentar minha fé. A tornar minha fé concreta. Então eu tenho que agradecer pelos obstáculos. Quanto mais obstáculo aparecer na minha vida, mais eu serei grato. Por quê? Porque só assim eu vou concretizar, eu vou fortalecer a minha fé. Fé de que vai mudar. É com a fé que eu consigo acessar esse entendimento de que eu sou um Buda. De que eu despertei para a vida. E diante de qualquer adversidade, nosso mestre, Ikeda Sensei, adverte: você tem o Gohonzon, pois todos nós vencemos com problemas, dificuldades. O budismo é encarar tudo isso, problema, dificuldade, momento desafiador, que é a nossa realidade, e mudá-la para melhor. Isso vai se dar de um dia para outro? De um mês para o outro? De um ano para o outro? Não. Não vai ser assim. Não é passe de mágica. Não é nada caindo do céu. É um processo. Um processo. Do dia que eu me converti ao budismo, até o dia que eu despertei para a prática correta do budismo e dessa coisa de ajudar as outras pessoas, eu levei 11 anos. Levei 11 anos. Tem exceções? Lógico que tem. Tem gente que, da primeira vez que recita, atinge a iluminação. Tem gente que está praticando há 40 anos e não atingiu. É o processo, gente. É o esforço. É a perseverança. É a continuidade. É o contínuo. Lembra do espaço? Não é o tempo. O tempo é uma coisa do externo. O tempo é uma convenção nossa para organizar o comércio.
Isso é tempo. Por isso que tem lá, as promissórias. Vai vencer tantos meses. Esse título de crédito vai vencer daqui tantos dias. Cartão de crédito, fatura vai vencer. Isso é tempo. Organizar a matrix. Pessoa, processo humano de desenvolvimento é espaço. Não tem como eu cravar nada. A não ser viver o processo. Só isso. Convicção absoluta. O triste para que a pessoa não tenha convicção é que quando surge o problema da vida, as pessoas passam a nutrir dúvida a respeito da fé. A primeira grande dificuldade, a pessoa duvida que ela é um Buda, a pessoa duvida que ela vai transformar, a pessoa duvida que esse momento desafiador é passageiro. Então eu não posso ter dúvida. É a dúvida que atrapalha o meu desenvolvimento. E a dúvida, quem que cria a dúvida, pessoal? A nossa mente. É ela que cria. Por isso que eu falo que o processo, quando a gente começa a se desenvolver, através da prática, da recitação do Nam-myoho Renge-kyo, simultaneamente vai vir um efeito para não deixar com que eu avance. Qual que é esse efeito? A dúvida, o medo, a ira, a avareza, a arrogância, o desprezo. Percebe? Os venenos me contaminam. Essa contaminação vai para o cérebro e o cérebro faz com que eu caia, abandone, desista. O segredo aqui é não desistir. Dependente do que está acontecendo, não desista. Continue recitando Nam-myoho Renge-kyo, porque tanta alegria como sofrimento faz parte da vida. Não tem o que fazer nisso aí. Por isso que fala, sofra o que tiver de sofrer. Desfrute o que houver para ser desfrutado. Tanta alegria como sofrimento faz parte da vida. Independente de qualquer coisa, continue recitando Nam-myoho Renge-kyo. Esse Gosho explica de forma categórica o que nós estamos fazendo aqui. Atingir nossa iluminação, elevar nosso estado de vida e propagar isso para as outras pessoas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Só que uma hora a gente vai ser agraciado pela alegria, outra hora nós vamos ser chamados a desenvolver um pouquinho mais através do sofrimento, da dificuldade, da adversidade. Por isso que fala que quando pinta uma adversidade, um obstáculo, o sábio se alegra. Que bom que eu estou tendo essa oportunidade para avançar no meu desenvolvimento. Ao passo que o tolo recua. Por que que o tolo recua? Porque ele se enche de dúvida. Ele deixa a escuridão tomar conta. Ele entra na ilusão da vida. Ele retroage. O sábio avança. É por isso que fala aqui, o que é costumeiro num tolo é esquecer nas horas cruciais o que prometera nas horas normais. Quando está todo mundo alegre, a gente promete mundos e fundos. Mas quando bate um sofrimento, a gente esquece da promessa. Isso é tolo que faz isso. Então, por isso que costumeiro no tolos é esquecer nas horas cruciais o que prometera nas horas normais. Então, se não vai dar conta, não prometa. Não prometa. Não prometa. Porque na hora crucial você vai esquecer o que você prometeu. Isso é costumeiro de quem? Nos tolos. O sábio não. Ele se alegra quando a dificuldade vem. Por quê? Porque ele sabe que ali é o trampolim para ele chegar onde ele quer. Por isso que os desejos mundanos são iluminação. Eu desejo casar com fulana.
Só que esse casamento não está concretizando. Não está concretizando. O que eu tenho que fazer? Pegar essa diversidade que não está deixando eu casar com a fulana e fazer de um trampolim para que eu case com fulana. Exemplo ilustrativo. Quero casar com fulana. Só que eu estou nessa situação aqui. O que eu tenho que fazer? Transformar essa situação. Para ter condições mínimas de chegar em fulano e falar, está aqui. É isso. A metáfora é essa. Trampolim, tem que mudar, transformar isso aí. Pois todos nós vivemos com problemas, dificuldades. Ah não, peraí, eu passei isso aqui. Bom, então logo a felicidade existe, mas a chave para abrir essa felicidade é a fé, é a prática, é o daimoku. E o estudo é que vai tornar essa fé nossa convicta. Porque eu entendo, através do estudo, eu entendo por que minha vida está nessa situação. E eu entendendo isso, eu tenho que mudar. E como que eu sei que eu vou mudar isso? É pela minha fé. Por isso que os três estão concomitantemente agindo. Fé, prática e estudo. Fé, eu vou mudar. Prática, daimoku. Essa ligação entre eu e o universo de forma mística. E o estudo é para me entender isso aí. Por que esse negócio ainda não concretizou na minha vida? Aí eu vou ter a resposta. Aí sim, aí eu ajusto o que tem que ajustar e sigo o processo. Aí concretiza. Para termos fé, recitar daimoku, é ter coragem, persistir. Embora as pessoas tenham tendência a focar em poder, fama, posição social, dinheiro, que é apego. Então a prática é uma luta contra esses aspectos. Fama, dinheiro, poder, posição social. É importantíssimo, gente. É importante, não nega isso. Esse é o mundo que nós vivemos. Isso não se nega. Mas não é isso o essencial. Isso aí te ajuda a propagar mais rápido para as pessoas o budismo. É lógico, se eu chegar com a bicicleta de 1900 e bolinha e falar que o budismo transforma a vida das pessoas, ninguém vai acreditar. O cara vai até falar: não, mas tem X anos que eu conheço você em cima dessa bicicleta de 1900 e bolinha. Onde é que esse budismo transformou? Agora, se eu chegar numa Ferrari e falar o budismo transforma a vida de qualquer pessoa, o cara vai acreditar. Porque ele me conheceu durante um tempo da minha vida em cima de uma bicicleta de 1900 e bolinha. E depois que eu falei para ele que eu virei budista, pouco tempo depois ele me viu em cima de uma Ferrari. Aí ele acredita. Transforma. É por isso que poder, fama, posição social, dinheiro é importante. Se precisa desses negócios para que a pessoa comum acredite no que você está falando. Porque a mudança do budismo, ela é interior, não tem como a pessoa ver. Agora, quando eu tenho o poder, a fama, a posição social, um advogado renomado, um vereador, um prefeito, um deputado, uma fama, sou um influencer digital, mais de 1 milhão de seguidores, vale. Mas vale para mim mostrar para as pessoas que o essencial é o coração. Tudo é o coração.
Então a prática da fé é uma luta contra esses aspectos. Tudo isso que eu falei, poder, fama, blá, 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 tem que ser o meio, não o fim. O fim qual que é? Levar a felicidade absoluta para o maior número de pessoas que eu puder. Esse é o fim. Agora eu preciso de os meios para fazer isso. Fama, dinheiro, poder, posição social, etc, etc. Porque se eu pegar fama, poder, dinheiro, posição social, etc, etc, colocar como o fim, eu estou lascado. Porque se eu perder isso tudo, eu volto para estaca zero. As pessoas param de acreditar no que eu estou falando. Isso tem que ser o meio. O fim é levar a felicidade absoluta para o maior número de pessoas. Postura na prática da fé é sempre voltar ao ponto primordial da fé. Isso aqui é importantíssimo. Toda vez que nossa vida pintar uma adversidade, pintar uma situação não boa, pintar um momento desafiador, eu tenho que voltar para o ponto primordial. Qual que é o ponto primordial? Por que eu recito o Nam-myoho Renge Kyo? Por que eu pratico o budismo? Esse é o ponto primordial. Porque através da recitação do Daimoku, o Nam-myoho Renge Kyo, eu consegui fazer o quê? Atingir a minha iluminação. Então eu não posso parar agora. Eu não posso desistir. Então, toda vez que eu me encontrar num momento desafiador, numa encruzilhada, eu tenho que voltar para o ponto primordial. Qual que é o ponto primordial? Por que eu acredito nisso? Esse é o ponto primordial. Toda vez que começar a pintar dúvida acerca da minha missão, que é levar a felicidade para as outras pessoas, eu tenho que voltar para o ponto primordial. Qual que é o ponto primordial? Por que eu estou fazendo isso? Essa é a sacada. Essa é a postura. A prática da fé é para polirmos e fortalecer a vida, para superar as dificuldades. Portanto, as pessoas não conseguem desenvolver sozinhas, isoladas. É preciso outras pessoas. No caso, a nossa organização. Incentivos. Isso é sempre bom. Incentivo. Uma palavra amiga. Pessoa, que eu tô isso, que eu tô... Cara, isso vai mudar, bicho. Calma, isso vai mudar. É um momento, oportunidade que você está tendo para transformar a sua vida. Olha aí que bênção. Olha aí. Isso é um incentivo. Isso, no budismo a gente chama de os bons amigos. São aquela galera que chega junto, que fortalece você a continuar. Aonde? Na missão. Que missão? Levar a felicidade para as outras pessoas. O budismo é razão, é lógica. Portanto, fundamental estudar. Estudar, estudar. A prática da fé é uma luta para vencer a si mesmo. Isso aqui também é interessantíssimo. Não tem inimigo nenhum, pessoal. O único inimigo que nós temos é a nossa mente. Por quê? Porque ela é a única que sabe das nossas fraquezas. Ninguém mais sabe das nossas fraquezas. A pessoa supõe que você é isso, que você é aquilo. Isso é suposição. Isso não é a realidade. Então a nossa luta é contra nós mesmos. É por isso que Platão falava: quando você vence um adversário, você é um campeão. Quando você vence a si mesmo, você é invencível. Ninguém te segura. Com a fé no Gohonzon, abre-se um horizonte de esperança. Eu estou vivendo isso. Estou vivendo isso. Através da prática, da recitação do Nam-myoho Renge Kyo,
descortinou na minha vida a esperança de que um dia eu vou transformar a minha vida de forma radical. Eu estou com essa esperança. Eu vivi durante 46 anos, dos 48 anos de vida, 46 anos, sem esperança nenhuma. Literalmente no automático. Fazer nada porque não tem nada para fazer. Através da prática. Eu tive e tenho esse entendimento de que a esperança voltou para a minha vida. Eu vou transformar isso aqui. Eu vou. Independente, eu vou transformar. Isso é a minha esperança. Acabou. Mas tudo isso só será alimentado pela nossa fé, convicto. Eu vou transformar a minha vida. Aí, tá vendo? Eu vou transformar. Tem essa convicção. Então o budismo consiste em vencer. Dependendo de qualquer coisa, eu vou vencer. Isso é o budismo. Aparece ao longo de todos os escritos de Nichiren Daishonin. E é expressado num Gosho, que são as cartas de orientações que ele fazia na época, para orientar as pessoas. O herói do mundo. Nesse Gosho, nessa orientação, Nichiren fala: budismo se preocupa primordialmente com a vitória ou a derrota. Então, para o budismo só existe duas coisas: vitória ou derrota. Olha como é que isso é profundo. Eu fiquei durante 9 anos praticando o budismo, entendendo que para mim vencer, eu não poderia ser derrotado. Só assim eu obteria a vitória. Só que daí eu entendi o seguinte: mas espera aí, já tem um tempo que eu não venço. Mas está empatado o meu jogo. O que está acontecendo? Aí eu entendi. A derrota é quando eu desisto. Aí é derrota. Por isso que o budismo é vitória ou derrota. Então a vitória é não desistir. Isso é a vitória. A derrota é quando eu desisto. Por isso que eu falo, não tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não tem isso. Se eu estou 10 anos recitando, 20 anos recitando, 30 anos recitando, 40 anos recitando na Mihōrin Genkyo, eu sou vitorioso. Eu não desisti. Ah, mas não concretizou, não transformou sua vida, você não disse que transforma? Não transformou ainda. Mas ela vai transformar. Ela não transformou ainda. Ela vai transformar. Isso é convicção. Mesmo depois de 40 anos. Não acabei de falar que eu fiquei 46 dos 48 anos da minha vida. 46. Sem esperança. 46 de 48. Não tem esperança agora? 46 anos depois. Simples assim. Então eu lancei 3 objetivos. Agora, em 2023, lancei 3 objetivos. Esses 3 objetivos vão concretizar. Se for daqui 46 anos, eu vou estar com 97, 98, se eu não errei as contas. Mas não concretizaram? Pronto, gente, ganhei. É isso. A convicção é isso. Eu não estou ligando com o tempo. Eu estou ligando com o quê? Que a coisa vai concretizar, acabou. É isso que eu estou contando. Agora quando? Não importa.
Pelo simples fato de que, depois de 46 anos, dos 48 que eu vivo, eu tenho a esperança de que eu vou transformar a minha vida de forma radical. Pronto, acabou. Isso é vitória. Agora eu posso falar, foram 46 anos, dos 48. Eu vivi o processo. Eu te falo, aonde que eu entrei na escuridão fundamental, onde que eu fiz causa negativa, onde que deu efeito negativo, onde que o trem despertou, onde que houve a abertura dos olhos. Eu te falo tudinho. Tudinho. Então, pela lógica, eu sou vitorioso. Simples assim. Era isso, pessoal. Valeu, um abraço.